Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Francesco, com um olhar levemente curioso e a voz carregada de expectativa, pergunta a Paola se é mesmo verdade que ela está apaixonada, enquanto Paola, com um leve sorriso tímido, retruca perguntando se ele ainda não havia percebido, aproveitando para pedir desculpas por tê-lo chamado informalmente de você, algo que não costumava fazer. Francesco observa em silêncio por alguns instantes, captando cada detalhe de seu semblante. O garçom do restaurante se aproxima discretamente e serve com elegância os pratos e as taças de vinho, criando um ambiente ainda mais íntimo. Francesco então ergue a taça e declara um brinde a uma paixão tão bela quanto intensa, embora, segundo ele, pareça impossível de se concretizar. Mas Paola, com firmeza e um brilho nos olhos, responde que não acredita que algo tão verdadeiro possa ser impossível. Ambos brindam lentamente, trocando olhares que revelam sentimentos profundos. Enquanto isso, do lado de fora, Marco Antônio caminha pensativo pelas ruas após deixar o restaurante, ainda impactado por ter avistado seu pai Francesco jantando com Paola naquele mesmo local, cena que o deixa intrigado. Pouco depois, Marco Antônio retorna à casa bancária. Um dos funcionários da casa pergunta se Francesco não estava com ele, mas Marco Antônio explica que seu pai iria demorar e que, por isso, ele mesmo resolveria as pendências necessárias. Mais tarde, Francesco acompanha Paola até a porta de sua casa. Paola, com um ar de esperança, pergunta se ele não deseja entrar um pouco, mas Francesco, mesmo sentindo vontade, afirma que precisa retornar à casa bancária para cuidar de assuntos urgentes. Paola questiona quando poderão se ver novamente e Francesco garante que dará um jeito para que isso aconteça em breve. Eles se despedem com olhares demorados e Francesco entra no coche, partindo sob o céu que já começava a escurecer, deixando Paola observando até desaparecer na esquina. Ao chegar na casa bancária, Francesco encontra Marco Antônio sentado em sua mesa e, surpreso, pergunta o que ele está fazendo ali. Marco Antônio, com um tom calmo, porém insinuante, diz que imaginou que o pai demoraria mais do que o normal no almoço com o suposto cliente, e então pergunta o que o encontro resultou em um bom negócio. Francesco responde com franqueza que não, levando Marco Antônio a comentar que, nesse caso, o almoço não passou de uma perda de tempo, com o que o próprio Francesco acaba concordando em silêncio. Em seguida, Francesco chama o filho pelo nome e pergunta se ele chegou a almoçar em casa, ao que Marco Antônio confirma e devolve a pergunta com curiosidade, mas Francesco apenas responde que não é nada importante, deixando o assunto no ar. Enquanto isso, na fazenda de Gumecindo, Padre Olavo chega para uma visita cordial. O sacerdote comenta que certas notícias correm com rapidez, mas Gumecindo apressa-se em dizer que não é bem assim, explicando que a verdade é que Angélica tem ido com ele visitar as fazendas do falecido Altino, já que o marido dela não pode realizar essas viagens. Maria, a mãe de Angélica, observa que o genro continua envolvido com política, e Padre Olavo confirma que está ciente disso. Ele acrescenta que, em sua paróquia, é a própria Angélica quem dá as ordens aos italianos da fazenda e que ninguém ousa desafiá-la. Gumecindo comenta que permitiu que a filha visitasse sozinha algumas das propriedades, algo que o deixa surpreso ao ver sua determinação. Maria admite que não sabia que isso poderia gerar tanto comentário, mas Padre Olavo a tranquiliza, dizendo que ninguém está diminuindo o valor de Angélica. Gumecindo se declara impressionado com o pulso firme da filha, e Maria comenta que ela herdou esse traço do pai. Leonora então surge com uma bandeja, colocando um suco em uma pequena mesa, e diz a Padre Olavo que aguarda ansiosa para outra missa celebrada por ele na fazenda. O padre responde que em breve passará novamente, mas Gumecindo lembra que ele tem sua igreja e seu rebanho para cuidar, insinuando que não pode se ausentar com frequência para realizar missas fora. Leonora, com um sorriso, questiona se eles próprios não fazem parte desse rebanho, ao que Olavo explica que todos pertencem ao rebanho do Senhor, mas que faltam pastores para cuidar de tantas ovelhas espalhadas pelo mundo. Maria, mantendo a ordem, pede para Leonora deixar a bandeja e retornar às tarefas domésticas, e a jovem se retira. Padre Olavo, mudando de assunto, comenta sobre o desastre que se tornou o preço do café, dizendo que muitos fazendeiros acendem velas em sua igreja e fazem promessas para que a situação melhore. Em outro ponto da fazenda, Mateu conversa com Bartolo e Batista intervém, dizendo que não se lembra de ver o café tão desvalorizado. Mateu concorda e revela que Gumecindo anda apreensivo com a crise, mas Bartolo afirma que o sogro de Mateu deve ter bastante dinheiro guardado. Batista reforça que é verdade, assegurando que Gumecindo é um homem de grandes posses e que nunca desperdiça recursos. Mateu diz saber disso, mas ressalta que o sogro ainda assim está preocupado. Bartolo pergunta se Mateu acha que Gumecindo corre risco de não conseguir pagar os empregados, e Mateu responde que jamais quis dizer algo assim. Batista aconselha que todos se concentrem na prosa, enquanto
enquanto Mateu comenta que o sogro em breve voltará a Santos para tentar vender parte do café e que ele mesmo deseja acompanhá-lo para ver de perto a negociação. Em outro momento, Francesco mostra um documento a Augusto, que se surpreende e confessa não imaginar que seu próprio pai pudesse ter avalizado o empréstimo de um amigo. Observando o papel, Augusto garante que, na data de assinatura, o pai já estava enfermo, e Francesco, ponderando, diz acreditar em tudo o que ele afirma. Francesco ainda comenta que não exigiu um certificado médico quando aceitou a assinatura de Altino, esclarecendo que apenas concedeu o empréstimo porque confiava plenamente no valor da assinatura dele, deixando claro que a relação de confiança foi determinante para a transação. Por sua vez, Augusto, com um ar abatido e a voz repleta de sinceridade, afirma que naquele momento não tem a menor condição de honrar a assinatura deixada pelo pai, deixando claro que sua situação financeira é delicada e quase desesperadora. Enquanto Francesco, com um tom sereno, porém firme, recorda que ele é o herdeiro de Altino e, portanto, o responsável por arcar com o compromisso firmado. Mas Augusto, demonstrando certo constrangimento, admite ser apenas o herdeiro falido que não dispõe de dinheiro algum para pagar a dívida, reforçando que se sente de mãos atadas diante da obrigação. Enquanto isso, na fazenda, Angélica comenta que ainda há muito café armazenado nas tulhas, apontando para a necessidade urgente de encontrar uma solução. E Padre Olavo concorda. Angélica, olhando para o pai, insiste que a situação não pode se prolongar indefinidamente, lembrando que já presenciou o pai passar por dificuldades em outros tempos. Mas Gumercindo suspira e garante que nunca viveu algo tão grave como agora, recebendo de Olavo a concordância de que, de fato, ele tem razão. Em seguida, Angélica pede ao padre que pare de chamá-la de menina, e Olavo acata o pedido, passando a tratá-la respeitosamente de senhora. Mudando de assunto, o padre pergunta como anda o marido de Angélica, que responde com tranquilidade que ele vai muito bem, embora seu olhar revele certa preocupação discreta. Em outro ponto, Francesco, refletindo sobre a conversa com Augusto, pergunta como poderão acertar essa questão da dívida, e Augusto explica que vê apenas uma maneira de quitar o compromisso, pagando em café. Francesco pede mais detalhes, e Augusto confirma que é a única solução viável no momento. Mais tarde, Marco Antônio comenta com o pai que achou estranho ele ter feito um acordo desse tipo com Augusto, mas Francesco apenas escuta, e logo os dois saem juntos no coche. Durante o trajeto, Marco Antônio questiona o pai sobre a ideia de receber pagamento em café, considerando que o mercado anda em baixa. Porém, Francesco pondera que é difícil cobrar uma dívida de um homem falecido, quando a própria família evita reconhecer a obrigação, acrescentando que, diante das circunstâncias, essa foi a única saída prática. Marco Antônio afirma que confia que o pai sabe o que está fazendo, e Francesco acrescenta que o café negociado por Augusto já se encontra nos armazéns de Santos, garantindo que no dia seguinte viajará até lá para tentar vender antes que o preço despenque de uma vez. Marco Antônio diz ao pai que irá visitar sua esposa. De volta à casa bancária, Francesco abre a gaveta de sua escrivaninha e observa demoradamente um retrato em que aparece ao lado de Paola, deixando transparecer um misto de saudade e contemplação. Nesse mesmo momento, Paola recebe um belo arranjo de flores, acompanhado de um bilhete carinhoso assinado por Francesco. Ao ler as palavras delicadas, ela sorri e murmura para si mesma que não poderia existir no mundo um homem mais gentil do que ele. Em seguida, Juliana pergunta a Marco Antônio se ele não almoçou com o pai, e ele explica que, de fato, esteve no mesmo restaurante, porém em mesas separadas. Juliana questiona o motivo, mas Francesco, percebendo o rumo da conversa, intervém dizendo que não é agradável falar sobre aquilo. Marco Antônio, no entanto, revela que naquele dia teve a certeza de que algo já suspeitava, explicando que finalmente descobriu o que o pai faz quando sai todas as manhãs de domingo, deixando Juliana surpresa e fazendo-a perguntar o que exatamente ele descobriu, ao que Marco Antônio responde que o pai está envolvido com outra mulher. Juliana nega, afirmando não acreditar, mas Marco Antônio insiste, assegurando que é verdade. Ela então pergunta o que ele pretende fazer e se vai escrever para a mãe voltar correndo, mas Marco Antônio responde que não, e Juliana, um pouco mais aliviada, comenta que se a mãe entrasse por uma porta, certamente sairia pela outra, deixando claro que a situação é complicada. Enquanto isso, Augusto decide ir até a casa de Paola, explicando ao ser recebido que sua visita é apenas para conversar e nada além disso. Ele se acomoda e Paola, com educação, pede que ele diga o motivo de ter ido. Augusto começa perguntando como ela está e Paola responde que está bem, retribuindo a gentileza e questionando como ele tem passado, ao que Augusto diz que tem seguido sua vida.
Em seguida, com um leve brilho de emoção, ele revela que sua filha nasceu, despertando a curiosidade de Paola, que pergunta se é menina, e Augusto confirma com um discreto sorriso. Paola, então, ainda um pouco distante, pergunta como está Angélica, e Augusto confirma que a esposa está bem, acrescentando que ela não enviou lembranças porque não sabia que ele iria até ali. Paola afirma que não há mais nada a ser dito e que a visita chegou ao fim. Mas Augusto comenta que ela nem sequer perguntou detalhes sobre a filha e revela que a menina nasceu antes do tempo previsto. Paola pergunta se a criança nasceu desencarnada, mas Augusto garante que, apesar do susto, ela sobreviveu e hoje é uma menina saudável, mencionando inclusive o nome que lhe deram. Após uma breve pausa, Paola questiona se Augusto não tem mais nenhuma novidade para contar, e ele, com um olhar pensativo, dá a entender que não, encerrando assim a conversa em um clima de silêncio carregado de lembranças e sentimentos não ditos. Augusto parte e Janete passeia por Paris, contemplando a torre, enquanto Francesco comenta que a Madame Janete não escreve porque provavelmente está se divertindo muito na cidade. E Marco Antônio observa que o próprio Francesco também não escreve nada para ela todos os dias, ao que Francesco concorda dizendo que não encontra assunto diário para as cartas, e por sua vez questiona o motivo de estarem falando sobre isso naquele momento, levando Mariana a esclarecer que apenas comentou que faz tempo que a Madame Janete não manda notícias. Então Francesco pergunta se chegou alguma correspondência de Janete em casa, mas Mariana afirma que não, e Francesco encerra pedindo a Marco Antônio que esqueça o assunto e o deixe comer em paz. Em seguida, Juliana indaga Marco Antônio sobre o motivo de tanto ciúme do pai, porém ele responde que não é ciúme, apenas não deseja vê-lo fazendo papel de ridículo correndo atrás de uma mulher que bem poderia ser filha dele, e Juliana retruca que ridículo é ele se preocupar apenas porque Francesco almoçou com outra mulher, mas Marco Antônio insiste comentando que Francesco está financiando uma fábrica de macarrão para Paola, e assim acredita que ela esteja se aproveitando para tirar dinheiro dele. E quando Juliana questiona, ele revela que outro dia, Francesco até bancou o comércio de café para ajudar o pai de Paola a vender o produto, algo que jamais havia feito por ninguém. Ao que Juliana pergunta por que ele não fala diretamente com o pai, e Marco Antônio confessa que ainda não encontrou o jeito certo, mas acabará fazendo isso. Enquanto isso, Mateu recorda a conversa em que Gumecindo lhe contou sobre Francesco e o marido de Juliana terem encontrado uma criança muito parecida com o filho deles, mas que na verdade não era o legítimo, pois o verdadeiro havia sido adotado, e depois segue caminhando, quando Gumecindo lhe diz que ele não tem motivo para ir a Santos, afirmando que irá sozinho com Angélica e lembrando que alguém precisa cuidar da fazenda. Porém, Mateu concorda, mas garante que pretende ir a São Paulo porque deseja ver o menino de Juliana, o que deixa Gumecindo indignado ao perguntar para quê, e Rosana escuta a conversa entre os dois. Mateu insiste que, se o menino realmente não é filho deles, não é justo continuar enganando Juliana. E Gumecindo questiona qual seria a intenção dele ao revelar a verdade, enquanto Rosana continua a ouvir às escondidas. E então Gumecindo afirma que não nasceu ontem e que já viveu quase o dobro dos anos de Mateu, acrescentando que já está cansado de vê-lo casado com Rosana, pai de um neto seu, mas ainda pensando em Juliana. Ao que Mateu responde que ele não deveria estar ali, e Gumecindo rebate, lembrando que ele está sim, é seu genro e casado com Rosana, além de declarar que, se Mateu quiser ir embora da fazenda naquele mesmo dia, pode ir, mas sairá sem nada, muito menos herança. Enquanto Mateu pergunta se ele pensou bem, Gumecindo revela que já perdeu a paciência. E diante disso, Mateu questiona se realmente pode ir, recebendo como resposta que pode, porém nas condições impostas, e que deve esquecer a mulher e o menino, ficando a cargo de sua consciência o que fará de sua vida. Mateu permanece em silêncio enquanto Rosana, escutando tudo, retorna para o quarto refletindo, em meio a uma mistura de sentimentos, sobre o que Mateu pretende fazer dali em diante, questionando-se intimamente qual será o próximo passo dele. Logo em seguida, Mateu entra no cômodo e comenta que estava conversando com Gumecindo, ao que Rosana responde dizendo ter ouvido a conversa. Mateu em seguida observa atentamente o filho, e Rosana aflita declara que ele não sairá de casa, mas Mateu esclarece que não pretende levar o menino consigo. Rosana pergunta se ele vai sozinho e Mateu confirma, explicando que não consegue mais viver aquela vida ao lado dela, pois sente que está se enganando e que não pode continuar construindo sua existência sobre uma mentira. Rosana declara seu amor, porém Mateu afirma que não a ama e que jamais a amará. Diante dessa revelação, Rosana indaga se Mateu está disposto a jogar tudo fora, mas ele ressalta que, na verdade, já havia jogado tudo fora no dia em que se casou com ela, acrescentando que ela possui o pai e tudo o que precisa nesta vida. Quando Rosana questiona sobre o futuro do filho do casal, Mateu explica que o menino tem a mãe e o avô para cuidarem dele, e que por isso ele, Mateu, irá atrás do outro filho, aquele que não tem tanto amparo, deixando claro que pretende procurar Juliana.
Rosana confirma que ele vai atrás de Juliana e Mateu reafirma, dizendo que seguirá em busca de sua verdadeira amada. Mateu começa a recolher alguns de seus pertences, mas Rosana lembra que o pai havia determinado que ele saísse de casa sem levar nada, completamente sozinho. Mateu tenta argumentar que apenas pegaria suas roupas, mas Rosana o desafia, perguntando de que roupas ele fala e exigindo que saia somente com a roupa do corpo. Nesse instante, Gumercindo surge acompanhado de Maria e pede à filha que permita a Mateu levar as roupas que ele desejar. Rosana, com a voz embargada pela emoção, chama por Maria, que delicadamente aconselha a fazer o que o pai está pedindo, afastando-a do armário, enquanto Gumercindo orienta Mateu a arrumar a mala. Mateu encara o sogro em silêncio, enquanto Rosana chora inconsolavelmente. Angélica, curiosa e preocupada, pergunta o que está acontecendo na casa, mas ninguém lhe responde. Mateu se aproxima do filho, observa-o com carinho e se despede, enquanto Rosana chora ao fundo, desolada. Mateu declara que não poderia continuar enganando Rosana pelo resto da vida e, apesar de tudo, diz querer bem a ela. Rosana, tomada pela emoção, avança em sua direção, abraçando-o e implorando para que não a deixe. Mateu, com o olhar entristecido, apenas diz que sente muito e, voltando-se para Maria, reforça o pedido de desculpas. Em seguida, encara Angélica e expressa carinho pela cunhada antes de avisar a Gumercindo que está partindo. O sogro, sério, pede que o italiano saia pela porta dos fundos e Mateu concorda, deixando a casa enquanto Rosana desaba em lágrimas, perguntando em voz alta o que fará da vida dali em diante. Gumercindo, em tom firme, aconselha a filha a esquecer Mateu e seguir com a própria vida, enquanto Angélica a abraça fortemente para confortá-la. Mateu caminha pela noite até chegar à porta de Bartolo, onde bate com decisão. Bartolo atende de imediato, surpreso, e pergunta o que está acontecendo. Mateu explica que veio se despedir e Bartolo o convida a entrar para conversarem. Nesse momento, Leonor aparece e questiona a situação, e Mateu repete que está indo embora. Bartolo pergunta sobre a esposa e o filho de Mateu, mas ele responde que ambos ficarão, pois não há outra alternativa. Bartolo insiste para que Mateu se acomode e afirma que não pode permitir que ele cometa tamanha loucura. Mas Mateu diz não querer prolongar a conversa. Leonora diz não acreditar no que houve, e Mateu garante que a decisão já está tomada, acrescentando que está deixando a fazenda. Bartolo pergunta o que ele fará da vida, e Mateu admite não saber, revelando apenas que precisará recomeçar em outro lugar, ao que Leonora questiona se será ao lado de Juliana, e Mateu confirma. Bartolo apenas escuta, enquanto Mateu pede que não tentem demovê-lo, dizendo que a situação é definitiva, quase infinita. Bartolo então pergunta se Mateu acertou algo com o sogro, e ele responde que não. Preocupado, Bartolo ressalta que o amigo não pode sair de mãos vazias, e questiona se ele possui algum dinheiro, ao que Mateu assegura ter um pouco. Ainda assim, Bartolo decide oferecer uma quantia para ajudá-lo, e Leonora vai buscar o dinheiro, pedindo que Mateu não parta, mas ele reafirma que não pode voltar atrás. Bartolo insiste, dizendo que se Mateu não aceitar a ajuda, ficará ofendido, pois sabe que, em situação inversa, Mateu faria o mesmo por ele. Comovido, Mateu aceita e agradece emocionado, garantindo que jamais esquecerá esse gesto, nem a amizade que os une. Leonora o abraça e pede que ele vá com Deus, enquanto Mateu abraça Bartolo com gratidão antes de deixar a casa. Observando a partida, Bartolo comenta que jamais presenciou um amor tão intenso, e Leonora responde que é um sentimento do tamanho do mar que eles um dia atravessaram. Mateu então caminha decidido em direção à saída, enquanto Bartolo e Leonora se abraçam em silêncio. Em paralelo, Angélica questiona Gumercindo se ele refletiu bem sobre o que fez, e o pai confirma que sim, reforçando que pensou bastante. Angélica observa que a atitude dele resultou no fim do casamento de Rosana, mas Gumercindo contrapõe, afirmando que quem realmente encerrou a relação foi Mateu, já que o italiano jamais foi feliz naquele lar. Angélica insiste, dizendo que eles estavam vivendo juntos, porém Gumercindo conclui que Rosana e Mateu estavam apenas se enganando mutuamente. Antes que Angélica pudesse continuar a argumentar, Gumercindo encerra o assunto, dizendo que não quer mais falar sobre aquilo e pedindo para ser deixado em paz. Angélica concorda, pede a bênção ao pai e se retira em silêncio, enquanto a casa permanece tomada por um clima de despedida e melancolia.
Gomercindo diz a si mesmo que não poderia ter tomado outra decisão diante de tudo o que aconteceu, enquanto em outro cômodo, Rosana, mergulhada em uma tristeza profunda, declara que deseja desencarnar, pois sente que sua vida perdeu o sentido sem Mateu. Mas Maria, com voz firme e cheia de compaixão, pede à filha que não fale assim, lembrando que Deus é grande e haverá de iluminar seus caminhos e fortalecer seu coração. Porém, Rosana insiste, dizendo que não sabe mais como viver sem Mateu. Ao que Maria responde que ela vai conseguir viver sim, pois a vida continua e o seu filho precisa dela. Maria tenta então fazer a filha tomar um chá para se acalmar, mas Rosana recusa, alegando não querer mais nada nesta vida, o que faz Maria reforçar que ela deve pensar no próprio filho, enquanto Rosana rebate, dizendo que Mateu não pensou no filho quando partiu sem se importar. E Maria diz que pode até ser que Mateu não tenha pensado, mas como mãe, Rosana tem a obrigação de pensar e cuidar. E Rosana pede que então Maria assuma esse cuidado pelo menino. Enquanto isso, Mateu viaja pensativo e reflete que não deve sentir remorso, pois sabe que o filho está em boas mãos. E em outra parte da fazenda, Bartolo abre a janela, beija Leonora e todos começam mais um dia de trabalho. Lorena chega mais cedo e Maria pergunta se ela já está sabendo de tudo. Leonora confirma que Mateu passou a noite anterior em sua casa para se despedir. E Maria lamenta, dizendo que aconteceu o pior. Leonora imagina a dor, mas Maria afirma que ninguém no mundo poderia supor o que se passa naquela casa, revelando que sua filha deseja desencarnar e não pensa mais em nada, sem saber como ajudá-la. Enquanto Leonora tenta acalmá-la, pedindo que tenha calma, mas Maria questiona como poderia manter a serenidade. Gomercindo, alheio à parte da conversa, pergunta se o café está pronto. Leonora responde que vai servir. E quando ele indaga sobre o marido dela, Leonora garante que ele está na lavoura. Gomercindo então sai da mesa dizendo que depois toma o café. Rosana permanece mergulhada em pensamentos, deixa o filho chorando e chora copiosamente. Gomercindo chama Bartolo para uma conversa em particular e Damião, em outro momento, comenta que Tizil contou ter visto Mateu rondando a casa, deixando Juliana surpresa. Damião confirma que isso já acontece há dias e Juliana admite saber. Damião pergunta se ela compreende o perigo dessa situação e Juliana questiona por que ele está falando assim, ao que Damião responde que conhece o marido dela. Juliana afirma saber o seu lugar como mulher casada, mas Damião ressalta que aparentemente não, e quando Juliana pergunta do que ele está falando, percebe que Tizil não soube guardar segredo. Então admite que realmente pediu ao garoto que fosse atrás de Mateu apenas para que o pai conhecesse o filho, garantindo que não havia outra intenção. Mas Damião desconfia e diz que só quer o bem dela, pedindo que não brinque com fogo. E Juliana, já incomodada, encerra a conversa e sai. Enquanto Damião garante a si mesmo que o seu filho Tizil não vai atrás de ninguém mais. Em seguida, Gomercindo pede a Batista para se retirar e conversa com Bartolo, que conta que Mateu esteve em sua casa na noite passada e demonstra pesar pelo que ocorreu, afirmando que toda aquela história começou mal desde o princípio. Gomercindo concorda, mas ressalta que teve toda a paciência do mundo para que as coisas dessem certo e admite saber a falta que Mateu fará, revelando que por isso chamou Bartolo, pois sente ter perdido o braço direito com a saída de Mateu, e propõe que Bartolo assuma o comando das atividades no lugar dele. Bartolo diz não ter competência, mas Gomercindo insiste que ele tem, e que, no que não souber, ele mesmo ensinará, ao que Bartolo explica que seu verdadeiro desejo é plantar uvas e fazer vinho, e Gomercindo afirma que isso poderão resolver depois, mas Bartolo demonstra pressa, e questionado se está recusando a proposta, esclarece que sempre trabalhou ali por causa de Mateu, e que agora pretende ir para o sul do país, mencionando ainda que Gomercindo não acertou as contas com o genro e o deixou partir de mãos vazias, dizendo que não tem mais interesse em continuar no trabalho. Enquanto isso, Mateu segue viagem de trem, perdido em seus pensamentos. Na casa, Maria pergunta a Rosana se ela não vai cuidar do filho, mas a jovem responde que não, pedindo que a mãe o leve, e Maria observa que a criança está toda molhada, já que Rosana não trocou suas roupas. Ao que Rosana, em estado de apatia, pede para ser deixada em paz. Leonora comenta com Angélica que entrou no quarto e Rosana disse que não sairia da cama, e Angélica confirma que sabe disso, dizendo que Rosana apenas está colhendo o que plantou e que mesmo assim ela própria não conseguiu sentir raiva de Mateu quando ele foi embora da fazenda. E Leonora concorda, dizendo ser verdade. Em outro ponto, Maria comenta que foi realmente um milagre Francesca e o filho terem conseguido trazer de volta o filho de Juliana, e Mariana afirma que ninguém a convence de que não houve dinheiro do sogro de Juliana envolvido nisso.
enquanto Juliana agradece a Deus por ter o filho ao seu lado e Mariana diz, caso contrário, jamais voltaria a dormir tranquila, acrescentando que Juliana tem tudo para ser feliz, ao que Juliana pergunta se realmente tudo, e Mariana garante que não está falando de Mateu, com Juliana esclarecendo que também não estava pensando nele. Mateu continua sua viagem de trem, refletindo sobre o futuro. Em paralelo, Marco Antônio visita Paola, que o convida a se acomodar. Ele comenta que imagina que ela não o esperava e pergunta se ela se lembra de que ele já esteve ali com seu pai, ao que Paola responde que sim, relembrando o dia em que ele provou o macarrão preparado por ela, e Marco Antônio elogia o prato. Paola menciona que o pai dele, Francesco, é um homem muito generoso, e Marco Antônio diz imaginar que Francesco tenha voltado outras vezes, observando Paola de modo incisivo, mas acrescenta que provavelmente ele voltou por causa do macarrão. E Paola confirma que o convida de vez em quando, perguntando por que ele faz essas perguntas. Ela questiona se Francesco sabe da visita, e Marco Antônio nega, pedindo então que eles conversem às claras, deixando no ar uma tensão que mistura ciúme e desconfiança.